Olá, bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Natália Silva e eu estou aqui com o sempre querido João Freitas, que está lá no Rio de Janeiro. Oi, João, tudo bem? Oi, Natália, obrigado pelas boas-vindas. Olá, ouvintes. Mais um episódio do Urbanidades indo para o ar. Pois é, e hoje vocês conversaram com a Silvia Monerá, da FGV, e o Cleiton Vieira, da UFRN, sobre um dossiê chamado Contextos Urbanos na Perspectiva das Ciências Sociais. É isso mesmo? Exatamente, esse dossiê foi lançado no primeiro semestre desse ano pela revista do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes, a Argumentos, e a Silvia e o Cleiton conversaram com a gente um pouco sobre o processo, né, de pensar nessas novas perspectivas, contaram como foi a escolha dos artigos, o contato com outros colegas, e tiveram também a oportunidade de contar um pouco sobre suas pesquisas individuais. Então foi uma conversa multitemática e mesmo assim a gente conseguiu aprofundar algumas questões importantes das pesquisas deles e o debate foi bem interessante. E bom, vale sempre lembrar que nós temos alguns canais para os nossos ouvintes que ouvirem, gostarem e quiserem seguir o nosso trabalho, alguns canais de contato. O primeiro deles, o Facebook, para quem gosta das discussões sobre urbanidades e principalmente o urbano no Brasil, nós temos a página do Facebook, que pode ser buscada por Urban Data Brasil, o banco de dados sobre o Brasil urbano. Lá nós postamos notícias, dicas de eventos, chamadas e o que aparecer sobre o Brasil urbano para gente. Para quem quiser mandar uma conversa direta conosco, nós também temos um e-mail. brasilurbandata@gmail.com brasilurbandata@gmail.com. Bom, vamos para o episódio? Olá, João Freitas aqui em mais uma entrevista para Urbanidades. Estou hoje na companhia de Juliana Oliveira. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, João? Opa, tudo bem, gente? Do Marcelo Venturini. Olá, gente, eu de novo. Oi, João. Oi a todos. Oi aos ouvintes. Hoje, motivo de grande honra, pois estamos recebendo Cleiton Vieira e a Silvia Monerá. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado. É uma honra estar aqui. Obrigado. Cleiton e Silvia, geralmente a gente começa o nosso programa pedindo para que os entrevistados se apresentem, né? Contem um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes. Bom, meu nome é Cleiton Vieira, eu estou terminando o doutorado em Antropologia Social aqui na UFRN, em Natal. Fiz também o meu mestrado aqui, pelo mesmo programa, e fiz a graduação em Ciências Sociais por outra universidade, que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que fica localizada em Mossoró, do outro lado do estado. E desde o mestrado, eu venho fazendo pesquisas em contextos urbanos e me preocupando como o objeto de pesquisa, né, no caso que eu tenho me dedicado principalmente a questões envolvendo saúde e política, quanto ao ativismo de pessoas trans aqui, e no doutorado eu tenho concentrado mais a pesquisa sobre saúde trans, envolvendo participantes que moram em Fortaleza. E aí eu tenho incluído como a vivência numa cidade grande como Fortaleza como isso também impacta no cuidado em saúde da população trans. Oi, pessoal, eu sou Silvia Maneirá, eu sou graduada em Ciências Sociais pela FRJ, pelo IFIX da FRJ. Fiz mestrado e doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional, sob orientação do professor Gilberto Velho, onde eu estudei relações familiares de pacientes psiquiátricos, fiz trabalho etnográfico em serviços de atenção à saúde mental, localizados aqui no Rio de Janeiro. Concomitantemente ao meu doutorado, eu coordenei uma pesquisa, fui coordenadora de campo de uma pesquisa no Instituto de Psiquiatria da FRJ, que também era voltado para familiares de pacientes psiquiátricos de 25 centros de atenção psicossocial da região metropolitana aqui do Rio. Quando eu
depois de terminado, né, o doutorado, eu trabalhei durante 1 ano no Observatório de Favelas, né, uma organização da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro, localizada na favela da Maré, onde eu trabalhei com letalidade de adolescentes e jovens. Era um projeto de políticas públicas voltado para secretários, né, para a instância municipal, e foi um projeto que a gente trabalhava no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo. Quando acabou esse projeto, eu comecei como meu projeto de pós-doutorado aqui na Fundação Getúlio Vargas em 2015, em que eu estava estudando familiares de oficiais do Exército. Então, hoje em dia, eu sigo, né, estudando tanto na saúde, né, publicando e fazendo pesquisas na interface, né, junto com a saúde, quanto estudando também instituições militares. Então, hoje em dia, eu estou atuando nessa grande área de instituições totais, estudando relações familiares dentro de instituições totais. Poxa vida, gente, que legal. Agora, eu acho que é uma pergunta que não quer calar. Como que vocês se juntaram para fazer esse dossiê? Os dois com trajetórias tão diferentes, em lugares diferentes, tem uma pesquisa que acho que a única coisa que une é a saúde, né? Que ambos têm certa uma interface com a saúde, mas como é que vocês se juntaram para organizar o dossiê? Na verdade, o que nos uniu foi a família. Na ocasião, eu participei do seminário dos alunos do Museu Nacional, né, apresentando uma pesquisa sobre relações familiares de pessoas trans. Então, eu discutia como a transição de gênero colocava os indivíduos em uma nova posição, né, tanto no seio da família como relacionado a essa nova percepção de ser enquanto pessoa, que é uma categoria tão cara à antropologia. E a Silvia era a coordenadora dessa mesa redonda, onde eu apresentei esse meu trabalho, que foi resultado do meu mestrado. E daí a gente ficou amigos e, posteriormente, a gente pensou esse dossiê e, assim, não especificamente sobre saúde, né, mas sobre questões urbanas que, apesar de parecer não ser o nosso grande tema, tudo que a gente tem feito tem sido em contextos urbanos. Então, a gente pensou justamente em fazer uma reflexão partindo do contexto urbano, como isso afeta diferentes objetos de pesquisa. Muito legal. Eu queria saber se vocês poderiam também explicar em linhas gerais em que consiste o dossiê Contextos Urbanos na Perspectiva das Ciências Sociais. Então, eu e o Cleiton, a gente começou a pensar, né, nessa ideia desse dossiê, justamente por essa ser, né, pela antropologia urbana ser a grande área, né, que nos une, para além, né, das discussões mais específicas sobre saúde, né, família e saúde, que são interfaces, né, que a gente vem discutindo bastante, é pensar justamente na importância da gente continuar valorizando essa grande área que sempre foi tão importante na história das ciências sociais, né, no Brasil, principalmente, a gente resgatar um pouco dessa história, né, a partir dessa apresentação, contando um pouco como é que a antropologia urbana, ela, no fundo, sempre, desde o início das ciências sociais, ela foi alvo das discussões teóricas, metodológicas e empíricas, né, nas ciências sociais, de maneira geral, e a importância dela para a antropologia, que é a área maior que nos une, né, a antropologia social. E aí a gente partiu dessa ideia e, enfim, lançou o dossiê, e acabamos tendo como resultado, né, esses artigos, né, que foram os escolhidos por nós para compor o dossiê, junto com a apresentação que a gente tenta fazer né, esse panorama mais geral dos contextos urbanos na perspectiva das ciências sociais. Conte um pouco pra gente como é que foi o processo de seleção dos artigos. Como é que vocês escolhem os artigos? Vocês decidem os pesquisadores, depois entram em contato? Como é que funciona esse processo para montar o dossiê mesmo, na parte mais técnica mesmo? Então, o que a gente procurou, a Silvia e eu, o que a gente procurou seguir foi que os artigos apresentassem um contexto etnográfico, né, de produção de dados empíricos, e que apresentasse, na medida do possível, uma diversidade institucional e uma diversidade de gênero dos autores e das autoras. Cleiton e Silvia, na apresentação vocês falam da importância sobre essa prática antropológica, né? Vocês mencionam Franz Boas e Malinowski como fundadores dessa perspectiva epistemológica da etnografia. E aí, pensando nesses contextos urbanos, das ciências sociais que vocês pretendem trazer aqui nesse dossiê, eu faço uma pergunta
talvez não seja uma pergunta simples de responder, mas que pelo menos vai nos possibilitar pensar nessas questões. O que mudou essencialmente nessa etnografia feita em meados do século XIX, e quer dizer, iniciada no século XX, né? fim do XIX, início do XX, para que é feita hoje dentro dos espaços urbanos? Então, eu acho que quando a gente vai tentando publicar, né, e trazer trabalhos novos, né, feitos atualmente na antropologia, na sociologia também, mas relacionados ao urbano, eu acho que foi o que a gente tentou colocar na apresentação. É como que os contextos urbanos eles estão em transformação, né? Então, o contexto urbano da virada do século passado para o século XX, do século XIX para o século XX, né, e a forma como a etnografia ela foi pensada, né, e por Malinowski, Boas. Hoje em dia a gente tem diversas transformações, né, nos contextos nos quais a antropologia está sendo feita. Antigamente a gente já relacionava a antropologia quase que automaticamente ao estudo de povos distantes, o deslocamento, né, para o exótico, para aquilo que é diferente. A antropologia urbana, e foi isso que a gente tentou mostrar no dossiê, ela também tem influências muito grandes, né, de Simmel, de Marx, Weber, de Durkheim. Então, o quanto que hoje em dia a gente consegue discutir, tentando trazer os preceitos teórico-metodológicos de Boas e Malinowski, de sair do gabinete, de fazer uma pesquisa que seja de longa duração, in loco, observando as transformações, né, as temporalidades da pesquisa, né, sendo tanto da relação do antropólogo com, enfim, que é quem está fazendo trabalho de campo, com o saber, né, dito nativo, e o deslocamento, o afastamento do seu local de origem. Hoje em dia, os contextos urbanos, eles possibilitam que a gente possa estudar e fazer trabalho, uma etnografia de longa duração e tudo mais, mas dentro da nossa própria cidade, dentro dos nossos próprios contextos. O Gilberto Velho, que foi meu orientador, ele sempre falava que as sociedades são complexas porque os indivíduos são complexos, né? E o mesmo a gente pode perceber, né, o quanto que a gente vai percebendo a complexidade dos indivíduos que nos circundam, né, o quanto que a gente pode ter um contexto familiar, mas que a gente não ter conhecimento muito perto da gente. E eu acho que o que mudou foram os contextos urbanos mesmo, cada vez mais complexos, cada vez para a gente ter os nossos CULA e a gente perseguir as nossas instituições, a gente... E aí, retomando um pouco, né, do Simmel e a questão, né, do trânsito pela cidade, de como é que nas cidades complexas a gente é perpassado o tempo todo por diversas pessoas completamente diferentes, grupos, instituições, saberes, visões de mundo, crenças. E esse trânsito por essas diversas províncias de significado, elas vêm sendo problematizadas através desse olhar dos estudos urbanos. Então, a gente não tem como, na minha perspectiva, hoje em dia, de fazer trabalho de campo nas grandes cidades, sem, por um lado, retomar todo o saber, né, que é etnográfico, a perspectiva de Boas, Malinowski, né, de sair do gabinete, de estar em contato com as pessoas, de tentar conhecer esse saber nativo, e ao mesmo tempo a gente não tem como fazer trabalho etnográfico hoje em dia sem retomar também os clássicos da sociologia, Marx, Weber, Durkheim, Simmel, e entender o quanto que as formas de sociabilidade atual, cada vez mais elas são perpassadas pelas dinâmicas que são dinâmicas das sociedades modernas, dinâmicas das metrópoles, né, e desses grandes contextos, né, urbanos. Então, acho que hoje em dia a gente pensar o trabalho, né, nos grandes centros urbanos, a gente tem que conciliar essas duas grandes, né, perspectivas dos nossos clássicos, né, sejam sociológicos ou antropológicos. Eu queria adicionar que eu acho também que as cidades mudaram, né, os contextos mudaram, mas também mudou a antropologia e a sociologia, né? Eu acho que essa transformação epistemológica que a antropologia, né, e ciências sociais como um todo sofreram, né, principalmente no decurso, né, desde nesse século inteiro, desde o começo do século XX, é essa transformação dessa consciência epistemológica, que de uma maneira ou de outra, os contextos urbanos sempre estiveram presentes nas pesquisas antropológicas, mesmo quando Malinowski está estudando os troiandeses na Melanésia, ele está lidando com questões de sua cidade de origem, ele está lidando com a colonização, ele está ligando com circulação de pessoas, de ideias, todas questões que hoje são caras para pesquisas em contextos urbanos. Então, eu creio que essa transformação epistemológica também é muito importante
E uma coisa que a gente também precisa ter em mente é que há no Brasil hoje diferentes tipos de cidades, né? Cidades de pequeno porte, de grande porte, cidades que ainda contemplam uma relação muito mais forte com o cenário rural. E aí a gente pode pensar que essas fronteiras entre rural e o urbano, elas são muito porosas, né? Elas são determinadas através das trajetórias dos indivíduos, porque hoje não podemos mais determinar que uma região é rural porque não tem rede elétrica, porque não tem acesso à TV, à internet, ou a certas tecnologias que tiveram a marca do cenário urbano. Então, isso também nos leva a pensar como essas fronteiras, elas se atualizam a todo momento, mas elas também são muito importantes de serem percebidas a partir do porte da cidade. Se uma cidade tem 40 mil habitantes, as questões que ela vai colocar em relação, por exemplo, a uma cidade de 3 milhões de habitantes, elas vão ser diferentes, mas isso não implica a perda da questão urbana, né, da expansão, seja dos grupos que se formam na cidade, seja na forma como o deslocamento das pessoas acontece. Então, é como a Silvia falou, a questão da transformação permanente, dessa mudança permanente, ela é muito importante para o estudo dos contextos hoje, né, das cidades. E só para complementar uma última coisinha, lembrando também que como a gente colocou também na apresentação do dossiê, lembrando também que os estudos da Escola de Chicago e também de Manchester, eles estão acontecendo também nessa passagem para o século XX, né? Então, assim, é como o Clayton falou, desde do início. Então, assim, se a gente tem todas essas transformações que a gente está enfatizando agora, também tem essas permanências, né? Como o Clayton já apontou, desde o início, né, das ciências sociais como uma disciplina, né, como uma ciência, os contextos urbanos eles já estão sendo o foco de estudo, né? Seja na Escola de Chicago, seja na Escola de Manchester, ou essas influências da sociologia. Então, por isso que eu acredito que seja fundamental a gente continuar pautando a importância dos estudos urbanos e tentando entender como é que os novos pesquisadores, né, os jovens pesquisadores, estão olhando para esse campo atualmente, né? Eu acho que talvez poderia ser legal para vocês agora, para a gente ainda concluir a parte do dossiê, se vocês comentassem um pouco dos artigos. Eu sei que como vocês só leram para publicar, né, no que vocês escreveram, talvez não tenham tanta afinidade, mas só comentar um pouco, falar o título de cada um, pesquisador, assim, e mais ou menos dar uma leve explanada para os nossos ouvintes, para eles irem atrás e terem, enfim, uma noção do que se trata, para aguçar a curiosidade deles para procurarem depois. A questão dos artigos, como a gente falou, a gente tentou privilegiar uma diversidade de temas, né, dentro da medida dos artigos aprovados, e de uma diversidade institucional e, na medida do possível, de uma diversidade de gênero, que isso também é uma questão importante para a gente, e eu imagino que precise ser para todas as ciências. Então, essas questões que todos esses artigos abarcam acabam sendo questões de interações sociais no âmbito de problemas mais gerais que tenham se erigido de uma maneira que tem algum impacto na cidade. Então, a gente tem aqui o trabalho, eu vou falar aqui na ordem como ele aparece no sumário, né? Tem o trabalho do João Pedro de Lima Campos, né, que é sobre o viaduto do Minhocão em São Paulo, que eu imagino que os ouvintes que moram em São Paulo tenham uma boa opinião e forte opinião sobre o viaduto do Minhocão, né? Então, é uma obra que divide opiniões na cidade e que precisa ser olhada de uma maneira que não dê espaço a obviedades. O viaduto é ruim, o viaduto é bom, mas o autor está se preocupando com outra questão aqui. Ele quer mostrar como o viaduto ele cresce no sentido da imagem e do status, enfim, como ele começa a surgir como um planejamento urbano mal sucedido, mas que não implica uma ausência de um uso desse espaço pela população de São Paulo, né? Que aí vai abrigar no seu entorno questões importantes de sociabilidade, de vida social, que vai trazer justamente o Estado, e aí pensando realmente o Estado não como essa figura monolítica, mas, né, diferentes setores estatais, como o Estado aparecer para as pessoas, e aí falando do que as pessoas têm a opinião sobre o Minhocão, a culpa é do Estado e tal, mas do falta de planejamento. Mas o que o João Pedro de Lima Campos vai mostrar
é que o Estado ele não vai estar tão presente nessa interação que acontece ali como se imagina. Mas isso não implica que a ausência do Estado implica a ausência da sua atuação. Eu acho que essa é uma questão importante que as ciências sociais no Brasil ultimamente têm pensado, porque traz, que é pensar como as ausências também agem e como uma questão que pode ser tida com uma certa obviedade não implica a falta de vida social. Então, seja com relação à cidade, de uma obra pública, que tem um uso público, né, que é um espaço público, ela implique o uso exato do que o agente estatal pensou ou do que a obra se pensa atingir. Então, eu acho que esse artigo é bom, no sentido, é interessante nesse sentido, trazendo a questão do Vale do Minhocão, como os moradores, né, da região vão pensar o parque para além dessa questão da falta de planejamento, do infortúnio, da sua carga negativa. O segundo artigo, que é do Igor Diego Delgado Alves e do Pedro Paulo Gomes Pereira, ali a Silvia pode falar melhor sobre. Esse segundo artigo que compõe o dossiê, que se chama Os Hotéis do Programa de Braços Abertos, Vínculo e Resiliência na Cidade, que são de 2 autores, do Igor Diego Delgado Alves e do Pedro Paulo Gomes Pereira, ambos da Funifesp, ele está versando, né, sobre uma iniciativa que é da Prefeitura de São Paulo, né, que ocorreu entre 2014 e 2016, que chama o Programa Municipal de Braços Abertos, né, que é um programa voltado para usuários de crack. Esse programa ele não acontece, não existe mais, ele foi extinto, mas o artigo ele vai versar, né, sobre como esse programa era organizado, tentando descrever também, dando ênfase, né, na convivência, nos tipos de convivência, nos tipos de sociabilidade, né, os trânsitos e as relações com a cidade, né, que os autores conseguiram perceber a partir do trabalho que eles fizeram, né, de pesquisa sobre esse programa Braços Abertos, né. Eles fizeram uma etnografia junto ao funcionamento desses hotéis e também fizeram triangulação de dados com análise de documentos. E esse trabalho eu acho bem bacana porque ele está mostrando justamente transformações na vida dos usuários, né, esses lugares de sociabilidade, a relação com a instituição que essas pessoas têm e analisando a partir de uma perspectiva também que relaciona com a questão das políticas públicas e uma perspectiva mais institucional também, voltada para o tratamento, né, para essa interface com a saúde, mas também com a dimensão, né, mais institucional e dos lugares de sociabilidade pelos quais essas pessoas transitam. Bom, o próximo artigo, que é do Rogério Lopes Azizi e da Beatriz Klimek Gouveia Gama, que é esse artigo chamado Doenças da Civilização, você pode curá-las? Representações sobre cidade, natureza e saúde entre classes médias urbanas. Que são 2 autores com vínculo com a UERJ. Esse artigo ele não tem uma produção etnográfica em si, mas a gente considerou ele ser importante de incluir porque a civilização é um grande tema e um objeto de engajamento da conformação de cidades, né? Por quê? Porque as cidades, quando esse modelo de moradia e de convivência começa a se expandir, quando se começa a se intensificar a formação urbana, principalmente aliada à industrialização, se a questão da civilização sempre foi um tema importante, claro que não se restringia a isso, mas isso acontecia não apenas pela conformação dos espaços, e também acontecia pela conformação das mentes. E aí, esse texto é bacana nesse sentido, porque analisa esse livro do Boris Sokolov, que é Doenças da Civilização, você pode curá-las, que ele dá conselhos de como gerar esse bem-estar, gerar essa saúde positiva. Então, a saúde também faz parte desse processo civilizatório, que está dentro da conformação de uma vida urbana, urbanizada. Então, o artigo ele não se restringe, né, à leitura do livro, né, à análise, mas ele vai também analisar material publicitário que envolve questões ligadas ao tratamento da depressão. Então, esse livro se mostrou importante para os autores porque ele antecipa muitas questões envolvendo saúde, que tanto ligadas à hereditariedade, como histórias de famílias, que hoje em dia tem sido um tema crescente e importante no contexto da saúde e das cidades, porque muito se fala sobre como a cidade afeta a saúde das pessoas, e aí vai de uma variação de questões, né? Seja
você passar 2 horas no transporte público para chegar ao trabalho, seja pelo acesso a certos locais públicos, né, como a gente já falou da questão do viaduto, a questão da saúde é uma questão importante no contexto urbano. Então, esse próximo artigo é do Antônio Lucas Cordeiro Feitosa. É um artigo que é sobre o bairro do Juazeiro do Norte, no Ceará, que é o estudo do bairro. E aí, essa é uma questão cara, tanto a sociologia urbana brasileira como a antropologia, principalmente se nós lembrarmos dos estudos de comunidade, que não é a mesma coisa, claro, mas que tem essa delimitação de uma região, né, que geralmente tem sido de pequeno porte. E aí se lembra muito com esse estudo do bairro, que é entender o lugar social, né, desse bairro chamado Frei Damião, na cidade de Juazeiro. E aí, eu não sei se os ouvintes conhecem, mas a figura de Frei Damião é uma figura muito forte, né, no Ceará, que é essa figura que foi beatificada localmente e que constitui o nome desse bairro. O bairro ele tem uma ocupação ilegal, e o autor, o Antônio, ele percebe que se poderia falar de uma região moral. E o artigo que fecha, né, o nosso dossiê, que se chama Suspensão e Incerteza na Favela Santa Marta, do Rio de Janeiro, uma análise sobre a vida material e política da infraestrutura, né, do Apoena Dias Mano, que é da UERJ, né, vinculado à UERJ. Está versando, né, como o próprio nome do artigo diz, sobre a favela Santa Marta, enfatizando, né, as menções políticas envolvendo questões relacionadas à infraestrutura, né, na favela Santa Marta. A pesquisa ela vai discutindo essas dinâmicas sociais que acontecem na favela, na preparação para quando o Rio de Janeiro recebeu tanto a Copa do Mundo em 2014 quanto os Jogos Olímpicos em 2016. Então, esse artigo está enfatizando essas transformações na vida social que foram propiciadas por esses mega eventos, né? Então, assim, acho que de maneira geral todos os artigos, né, a partir de enfoques diferentes e perspectivas um pouco também diferentes, eles estão enfatizando de maneira geral, todos eles, a sociabilidade, essa relação entre sociabilidade e urbanidade, né, e trânsito pela cidade, construção de redes de relação, né, os lugares sociais e regiões morais pelas quais essas pessoas transitam dentro da cidade e também, fundamentalmente, a relação que essas pessoas têm entre si, mas também com as instituições e com essas regiões e com essas localidades das quais elas fazem parte. Cleiton e Silvia, dedicamos boa parte da nossa conversa aqui para falar sobre a pesquisa de outros colegas. Seria interessante se vocês pudessem compartilhar um pouco de suas pesquisas, contando alguma história de campo ou alguma descoberta com base documental que tenham feito, mas que seja ilustrativa da pesquisa de vocês. E se quiserem contextualizar também, fiquem à vontade. Então, eu fiz campo em Fortaleza, né, que é uma cidade de quase 3 milhões de pessoas, né, pensando aí também a região metropolitana. É uma cidade que eu costumo pensar que tem uma vivência social bastante antiga, né? É uma região que tem um engajamento desde a colonização, passando pelo Império e do começo da República. É uma região que se urbaniza, aliada a outros fenômenos que aconteceram no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que aconteceram em outras cidades brasileiras, que é pensar a cidade dentro dessa modernidade. Então, se constrói teatro, moderniza vias de acesso, etc. Então, a minha pesquisa foi sobre como se constitui em Fortaleza, que eu estou chamando de mundo social da saúde trans, que se refere a todos esses atores, todos esses agentes que se engajam na saúde voltada a pessoas transexuais. Então, eu realizei uma etnografia institucional, né, em setores estatais da cidade, que tinham alguma ligação com direitos das pessoas LGBT, e também fiz pesquisas em hospitais da região, principalmente no hospital psiquiátrico, que fica localizado num bairro bem distante do centro, em Messejana, que é um bairro que tem uma formação histórica muito específica de Fortaleza. Então, a minha pesquisa se realizou nesse espaço urbano. Então, foi afetada por esse espaço urbano, tanto na forma metodológica, como na forma de pensar o problema de pesquisa que eu estava me colocando, que é entender como é possível, nessa região, diferentes autores com diferentes objetivos, embora partam de questões muito similares,
mas que se diferenciam a partir do lugar que esses atores se colocam, né? Seja um profissional da medicina, seja um profissional da psicologia, seja um funcionário do Estado, seja um paciente, né, que demanda uma transição de gênero supervisionada por um profissional da saúde, sendo ele ou não um ativista, né, que se defronta com o Estado para a conformação desse cuidado, tudo isso é afetado pela vivência na cidade. E aí eu não tive nenhum contato com questões rurais, né, que sejam próximas. É uma cidade muito urbanizada, é uma cidade grande nesse sentido. E só para corrigir, eu falei anteriormente que eram 3 milhões, mas a região metropolitana de Fortaleza é a sexta mais populosa do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste, com mais de 4 milhões de habitantes em 2017. Então, tem uma influência regional significativa, não apenas para o Ceará, mas para o Nordeste. Uma questão muito, e aí falando de casos de pesquisa, né, de histórias, eu me lembro, a primeira coisa que me vem à mente é uma questão metodológica, de se fazer pesquisas em cidades, né, principalmente cidades de grande porte como Fortaleza, que é a questão de como se locomover. Por exemplo, se eu, né, como pesquisador, no caso, partindo da minha área, né, da minha área específica, que é a antropologia, eu estava tentando privilegiar uma pesquisa etnográfica que seguisse as pessoas, que convivesse com as pessoas, tentando estar ali no dia a dia delas. Então, eu pude seguir pessoas, estar com essas pessoas no decurso que elas seguiam para os serviços de saúde, né? Saindo de casa, na periferia, chegando no hospital, que envolve questões não apenas da transição de gênero, né, de pessoas transexuais, mas também envolve questões muito simples, que todo mundo lida, né? É uma dor de cabeça, é uma fratura de uma perna, são questões ligadas a itinerários em saúde mental. Então, todas essas questões que abarcam a população de maneira geral, elas se diferenciam quando falamos da população trans, porque a transexualidade tem se caracterizado no Brasil como um marcador social da diferença. Sim. E enquanto marcador social da diferença, essas pessoas já vão viver a cidade da mesma maneira. Por quê? A cidade de Fortaleza, sendo essa cidade grande, e aí se costuma associar geralmente que a cidade grande, ou se essa cidade grande importa é uma cidade do indivíduo, sei lá, por exemplo, a figura do indivíduo blasé que o Jorge Simeoff trata, né? Esse indivíduo que ele não se liga com os indivíduos do seu entorno. É um indivíduo em si mesmo que vive a cidade sem ser afetado por laços de vínculos que aconteceriam normalmente numa comunidade de menor porte. E evidentemente que esses autores, né, da virada do século passado estavam pensando essas questões justamente pelo crescimento da industrialização que estava afetando a vida social. E aí isso ficou muito evidente naquela época, porque os indivíduos estavam ligando com uma industrialização, que era algo que, no porte que atinge, no final do século XIX para o começo do século XX, são questões que mudam o dia a dia das pessoas e aumentam a migração para regiões urbanas, e aí se tratando de Europa, né? E posteriormente dos Estados Unidos, que é algo também que o Brasil vivenciou e vivencia. Né? A gente fala no dossiê que o Brasil, até recentemente, era um país muito rural, da população majoritariamente analfabeta, e que, com a industrialização que tem São Paulo, né, como um campo muito importante, né, como essa região do boom da industrialização no Brasil, também vai afetar questões tanto de saúde como de vivência na cidade. Então, a questão metodológica que eu quero trazer é que, por exemplo, os interlocutores, né, que eu privilegiei na pesquisa homens trans, né, por exemplo, que é uma questão muito, muito importante, que aí a gente quebra com essa divisão, muitas vezes binária e em certo sentido evolucionista, da comunidade de pequeno porte para a cidade de grande porte, de que na cidade nós somos indivíduos blasés, somos indivíduos que não estamos ligados um com o outro. E na pesquisa que eu realizei em Fortaleza, acompanhando essas pessoas no dia a dia, dentro de questões muito banais, ou inclusive atingindo eventos dramáticos, que é essa identificação que acontece nas interações sociais, dessa leitura dos outros, que alguns autores apresentam como indivíduos que não estão ligados entre si, né, que é a cidade, né, de 4 milhões de habitantes, cada um pensando em si,
Mas essas pessoas trans, elas eram identificadas na rua como homem ou como mulher, e se fosse identificada de uma maneira que alguém pensasse que elas estavam fazendo um trânsito de gênero, a violência poderia acontecer. Tanto no sentido mais físico da palavra, como uma violência que a gente poderia denominar, por falta de uma palavra melhor, não sei, essa dimensão simbólica da violência que, evidentemente, não implica uma ausência de violência física, mas no sentido de que ela acontece por meios que não são físicos, né? Que é do olhar enviesado, desse olhar que vai fazer com que a pessoa, né, que está dentro dessa interação, no caso sendo julgada, ela acaba não ocupando esse espaço da identidade de gênero que ela almeja. E essa não é uma questão individual da psi dos indivíduos, nesse sentido de que essa pessoa vai ser afetada na sua psi. Mas enquanto antropólogo, né, eu não sou psicólogo, que algo muito caro para a antropologia urbana da Escola de Chicago, dessa questão da interação social. A interação social, ela também se dá na grande cidade de uma maneira muito parecida com o que acontece né, desse convívio social que poderia ser de comunidade, que é esse convívio mais simples e mais vinculado, que é essa identificação dos gêneros das pessoas, que vão afastar as pessoas dos espaços urbanos de circulação, que aí vai ter um impacto na saúde mental e física de uma maneira drástica. Então, seguindo essas pessoas na rua, a gente, por exemplo, perdia muito tempo no ônibus, né? Ou percorria a cidade inteira como essas pessoas percorriam. Então, da mesma maneira que as pessoas são afetadas no cenário urbano de grande porte pela questão do transporte, né, desse fazer esperar, a pesquisa também era obrigada a esperar o tempo dos transportes, o tempo de percorrer a cidade. Então, claro que eu não estava lá como morador de Fortaleza, inclusive eu moro em Natal. Eu estava lá apenas para fazer a pesquisa. Mas a pesquisa ela é afetada pela forma como a cidade se organiza. Sim. E aí, falando para os pesquisadores mais jovens, né, que estão começando a escolher o tema de pesquisa, ter isso em mente, que a vivência da região, né, desse locus de pesquisa, vai afetar a metodologia da pesquisa. E aí é importante pensar em estratégias de abordagem e também lidar com essas frustrações do tempo, lidar com essas definições que podem ser evolucionistas e que podem ser binárias, que não cabem quando você vai a campo, no que você consegue observar no dia a dia. Eu não sei se eu não apresentei um caso específico, né? Eu quis trazer essa questão mais geral, metodológica, para a gente pensar a cidade. Encarar a cidade como um personagem, de certa forma, né, Clay? Uma personagem da pesquisa. Isso, porque a grande questão da antropologia urbana, claro que tem várias questões, mas, e aí lembrando do Gilberto Velho, né, que é esse grande nome da antropologia urbana brasileira, quem ajuda a institucionalizar a antropologia urbana no Brasil, que é esse estudo da sociedade nacional, em contrapartida a esse estudo das populações indígenas, não em contrapartida, mas como algo que também se soma. A cidade ela é vista como um ator, e aí esse agente vai afetar todas as questões que acontecem na cidade, como vai ter também a sua questão própria, que a questão da expansão urbana é uma questão muito, muito cara, e também a questão, por exemplo, de você, quando estiver fazendo pesquisa, olhar para a cidade, mesmo que você não esteja fazendo, você não tenha um problema de pesquisa que seja eminentemente do urbano em si, mas eu considero importante que qualquer pesquisa em contexto urbano encare essa questão. E como a cidade, como um ator social, como esse agente que tem vida, que age, afeta o problema que você está investigando. Eu acho que essa é uma questão muito importante do contexto urbano. Silvia, você tem uma história para compartilhar conosco? Eu pensei também, assim, nessa mesma linha do Clayton, acho que eu me inspirei por ele, pensando em questões mais metodológicas, também mais gerais de pesquisa. E aí eu pensei em trazer para vocês dois momentos meus, né, na minha pesquisa,
que foram momentos assim de virada, né, de turning point mesmo. E queria relacionar esses momentos à discussão, como o Cleiton também já lembrou aí o nome do Gilberto, né, do Gilberto Velho, que foi meu orientador, trazer um pouco da discussão sobre subjetividade, intersubjetividade, né, e a necessidade de reflexão sobre o papel do antropólogo em campo, né, os nossos vieses, né, bias de pesquisa, enfim, e as diferentes possibilidades de entrada em campo e também de como que a gente vai ver o nosso campo, né? Então, discutindo essas diferentes possibilidades de entrada em campo e de como que o nosso campo, também nos termos de Gilberto Velho, nosso campo de possibilidades e nossa visão de mundo interfere na relação que a gente tem com os nossos interlocutores de pesquisa, né? Então, quando eu estava no último ano do meu doutorado, no ano de 2012, eu primeiro descobri que estava grávida. E eu estava discutindo relações familiares de pacientes psiquiátricos, né, em 2 centros de atenção psicossocial, um público e um particular, localizados aqui no Rio de Janeiro. E o que aconteceu foi que quando eu estava no último ano do doutorado, eu descobri que eu estava grávida e eu percebi, em primeiro momento, né, que muito das entrevistas que eu tinha feito com as mães, os dados, anotações de campo, enfim, principalmente quando se discutia a culpabilização da família, que isso é um senso comum muito frequente, não só fora do ambiente institucional, né, voltado para a saúde mental, mas de maneira geral um senso comum de que famílias doentes adoecem as pessoas, né, que uma pessoa doente nasce no meio de uma família doente. E isso era uma coisa que, enfim, eu escutava, me incomodava, mas eu não dava, acho que, a devida importância para essa discussão antes de me tornar mãe. Né? Quando eu engravidei no último ano do doutorado, e quando eu estava com quase 4 meses de gestação, meu orientador faleceu. Gilberto morreu repentinamente, enfim, colocando fim, né, ao processo de orientação que já estava quase concluído, já estava com o capítulo pronto, enfim, ele já estava com a boneca da tese já pronta e organizada. E aí esses 2 acontecimentos, né, tanto a orfandade intelectual, se a gente pode chamar assim, né, com a morte do Gilberto, que era o meu orientador já desde o mestrado, a gente já tinha uma relação de orientação muito próxima e eficaz, bem produtiva, e o fato de ser mãe me desestabilizaram e mudaram um pouco, assim, o Gilberto morreu, eu fiquei muito tempo sem conseguir pegar também direito e escrever, lia os cadernos de campo, escutava as entrevistas, as transcrições e tudo mais, mas fiquei meio, né, assim, com um certo bloqueio. E aí depois, quando eu resolvi finalmente tomar coragem e continuar com a escrita da tese, o fato de eu ter me tornado mãe mudou muito a minha visão, né? Então, assim, como eu entendi a fala das mães, como eu escutava, né, as narrativas sobre culpabilização, mesmo que elas se sentiam culpadas, né, seja pela transmissão de determinados genes que possibilitaram, né, que o filho ou a filha, né, tivessem algum transtorno mental diagnosticado, ou a própria ideia de que muitas vezes elas também acreditavam de que era algum acontecimento na infância, enfim, as explicações da origem da doença mental, que nunca foi uma coisa que eu busquei em campo, né, mas era uma coisa que reaparecia constantemente, principalmente na fala dessas mães. Então, assim, o que eu queria salientar, né, nessa última parte, né, da nossa entrevista, é justamente como que a gente tem que atentar, né, para o nosso campo de possibilidades, para a forma como a gente interage em campo. Então, o fato de eu ter me tornado mãe fez, em primeiro momento, com que eu conseguisse acessar de uma outra forma a narrativa dessas mães e tentasse buscar outros significados inscritos nessas mesmas entrevistas que muitas já estavam gravadas e que eu só escutei de uma outra maneira, né? E o fato de eu ser mãe também possibilitou uma outra forma de entrada em campo, né? Eu tenho um artigo que se chama Entre Malucos e Milicos, Etnografia, Estereótipos Familiares e o Papel da Mulher nas Relações de Cuidado, que discute justamente isso. Assim, quando eu entrei no campo, né, saindo do doutorado, eu tive um ano de afastamento ainda dessas discussões sobre família e retomei as discussões sobre família no meu pós-doutorado aqui na Fundação Getúlio Vargas, mas a partir da entrada no campo com oficiais do Exército, né? Também, enfim, num campo mais amplo, continuando discutindo instituições totais, mas em campos que são considerados muito diferentes, em certa medida considerados até opostos, né? Então, no senso comum, acredita-se, como eu disse, né,
que, de maneira geral, as famílias doentes é que fazem com que o indivíduo venha a manifestar algum tipo de transtorno mental, né, ao longo da sua vida, ou seja, por ser muito simbiótica, ou por ser, enfim, questões, né, relacionadas a maus tratos, agressividade, abusos e tudo mais. Mas a culpabilização geralmente recai sobre a família. Enfim, né, no campo com os pacientes. E eu uso malucos e milículos partindo, né, de estereótipos, né, de categorias que são estereotipadas, mas que são muito usadas em campo. Então também já começo discutindo justamente essas categorias, né, que a gente trata como acusatórias, só elas são muito presentes em campo e a gente tem que levá-las a sério, tem que entender, né, o que os nossos interlocutores estão querendo dizer quando acessam essas categorias. Mas então esses dois campos, dos pacientes psiquiátricos, que são considerados de maneira geral pelo senso comum como caóticos, desorganizados, doentes, né? E o campo dos militares, né, que a princípio são hierárquicos, organizados, disciplinados, né, ordenados, né? E eu vou discutindo justamente como é que nesses dois campos, se eu quero estudar família, se eu estou querendo acessar, né, os saberes, o que eles entendem por família, como são essas famílias e quais são os significados, né, nativos, né, nesses dois campos, eu tive que ter estratégias diferentes, né? Se quando eu entrava no serviço de atenção psicossocial e a primeira coisa que vinha a mim sempre era os problemas relacionados à doença e tudo mais, eu estava dentro de um hospital, estava dentro de, de um serviço de atenção, né, para pacientes psiquiátricos, então a doença é um dado, né, um dado que une todo mundo ali de maneira geral, o diagnóstico, né, que uniu, que fez que todo mundo estivessem ali. E eu tinha que justamente criar estratégias para conseguir ir na casa dessas pessoas, sair da instituição e ir na casa dessas pessoas e escutar também sobre outras dimensões, né, festivas, recreativas, afetuosas dessas relações que existem, mas que elas não vêm no primeiro momento. No campo com os militares era o contrário, né? Eu começava a me aproximar das minhas interlocutoras, né? Meu campo foi com esposas de oficiais do Exército de duas gerações, tanto de oficiais da ativa quanto da reserva, né? Já aposentados. E a princípio só, não, minha família é maravilhosa, é ótima, família de comercial da margarina, e não vinha nenhum conflito, não vinha nenhuma questão, mas não precisa ser especialista nem estudar família para saber que qualquer família vai ter sempre conflitos e problemas e questões, e que para um trabalho que vai discutir família, eu tenho que também conseguir acessar essas questões. E foi justamente pela maternidade que eu consegui fazer com que essas mulheres, eu não tinha nenhum contato prévio com esse campo, eu não tenho familiar nenhum militar, eu nunca estudei em colégios militares, enfim, eu não fui socializada no universo militar, então quando eu chegava para essas esposas, elas me viam como uma pessoa de fora, né? E foi justamente o fato de eu ser mãe, e os relatos delas falavam, quando eu estava lá na fronteira com meu marido, ele tirou serviço durante 2 meses, meu filho era recém-nascido, mas não teve problema, porque as vizinhas me ajudaram e tudo mais. Quando eu mostrava, né, que, enfim, que eu tinha uma filha, eu tenho uma filha também, enfim, eu também já estudei saúde mental e trabalhei, enfim, também com crianças diagnosticadas com transtornos e tudo mais, essas mulheres começaram a me ver como uma pessoa que, enfim, não estava oferecendo riscos, enfim, como uma pessoa que tinha um conhecimento, trocar conhecimento com elas também, né? Então, assim, você abriu uma porta ali, né? Isso, sim. Mas é justamente abrir uma porta de comunicação, né, assim, com essas mulheres, e acessou em um campo se abriu, né? Então, a partir do momento que elas me veem como uma pessoa que tem também o que trocar com elas, né, que não estou ali só para tirar as informações delas e tudo mais, e que isso poderia ter um risco, elas falavam muito em atrapalhar a carreira do marido e tudo mais, isso me possibilitou um outro diálogo em campo, né, uma outra entrada em campo. E eu acho que é isso que eu queria trazer, assim, é como que para a gente poder acessar muitas vezes as nossas as discussões que são caras a gente tem que pensar muito e refletir muito sobre o nosso papel em campo, sobre a nossa entrada em campo, sobre como que a gente pode tentar, né, aproximar as nossas visões de mundo também, né, dos nossos interlocutores, para que uma troca seja feita de verdade, né? O trabalho antropológico é uma relação dialógica, né? Ela requer uma troca e não só achar que você vai chegar, o campo vai abrir, que as pessoas vão te dar todas as informações, né? E para isso, muitas vezes, a gente tem que acessar de maneira estratégica. Então, assim, para além da observação participante, eu tentei, em todas as minhas pesquisas, conciliar com outras técnicas também de pesquisa. Então, no mestrado e no doutorado, eu fiz entrevistas de profundidade, mas também analisei todos os prontuários de todos os pacientes das instituições que eu fazia campo.
com as esposas de militares, como eu estava tendo mais essa dificuldade de entrar em campo, eu também consegui organizar alguns grupos focais, na qual então eu me retirava um pouco desse lugar de interlocutora, e essas mulheres podiam trocar, né, as experiências entre elas, né, e eu, enfim, participar também de maneira que eu pudesse conhecer um pouco mais essa troca de informações que essas mulheres têm entre si, né? Então, acho que é isso, assim, é como que a gente tem que estar sempre pensando nessa questão da intersubjetividade, né, de como a gente também está interferindo e sendo interferido pelo campo, e tentar também acessar essas informações de diversas maneiras, né, conciliando diversas técnicas e tudo mais. Sensacional. Na verdade, a gente só tem, antes, uma quase protocolar, tem alguma pergunta que a gente não fez sobre o dossiê que vocês gostariam que fizéssemos? Falando uma coisinha rápida, a gente fez, né, tentou fazer esse resgate histórico da teoria antropológica né, e sociológica sobre o estudo do cenário urbano, mas a gente acabou privilegiando certos autores, certas regiões, mas isso não implica que sejam esses os únicos nomes que tenham sido importantes para a institucionalização do estudo da urbanidade nas ciências sociais. Inclusive, é algo que eu bato muito na tecla, que apesar de nós termos aí nomes importantes, né, no cenário nacional, que de fato foram figuras importantíssimas e cruciais para institucionalizar essa área de pesquisa como uma sub-área nas ciências sociais autônoma e de respeito, a gente também tem que lembrar que a expansão das universidades brasileiras, principalmente na década de 70, e aí é algo bem contraditório, né, que em plena ditadura militar, as universidades e os cursos de ciências sociais muitos deles foram abertos no interior do país, e pensar que essas pessoas que estavam nesses lugares, elas também elas poderiam ter feito pesquisa em cenários urbanos e rurais. Então, é algo que urge nas ciências sociais no Brasil, uma pesquisa da história teórica dessas regiões, entende? E da gente pensar que os nomes que nós trouxemos, eles são nomes importantes, de fato, mas eles não podem ser vistos como os únicos nomes, né? Para a gente entender a antropologia urbana, a sociologia urbana, ou os estudos de urbanidade de modo geral, que inclusive abarca essa área, eu não sei se pode dizer emergente, e a Silvia pode me corrigir, que é essa área dos estudos urbanos e que a gente começa o nosso dossiê falando que a gente não quer dar conta desses estudos urbanos e regionais, que é outra área também em grande evidência que estuda questões urbanas, alinhando diferentes perspectivas epistemológicas e metodológicas. Então, eu acho que é isso. Tenha em mente que sempre quando você faz uma apresentação de uma história teórica, querendo ou não, a gente vai privilegiar certos nomes, que são nomes em evidência, mas que é bom ter essa duvidazinha atrás da orelha para procurar nomes que não foram tão evidentes. E aí, só para complementar, acho que isso que o Cleiton está falando, essas escolhas também passam, né, pela nossa própria formação, né? Eu e o Cleiton somos antropólogos sociais, né? Então, acaba que a gente tem muito mais familiaridade com determinados autores do que outros, e que são autores também que ajudam a gente a pensar, que a gente está acostumado, né, a usar nas nossas reflexões teórico-empíricas e metodológicas, né? Então, acho que é também bom fazer esse parênteses e explicitar também o nosso bias, né? Como a gente, para conceber esse dossiê, a gente também está falando de um determinado lugar, que é da antropologia social, né? O nosso olhar também é recortado, né, por esse viés. Silvia, Cleiton, só tenho a agradecer a participação de vocês aqui. Em nome da equipe do Urban Data Brasil, ficamos muito satisfeitos em recebê-los aqui para conversarmos sobre o dossiê Contextos Urbanos na perspectiva das ciências sociais. Foi publicado no primeiro semestre de 2019 pela revista Argumentos. Então fica aqui também a indicação para os ouvintes que estão interessados. Agradeço também a Juliana e ao Marcelo pela parceria e seguimos juntos. Bom, acho que a gente também gostaria de agradecer muito aos pesquisadores e dizer que, bom, eu espero que futuramente, talvez na próxima temporada, a gente os chame individualmente para eles comentarem mais sobre a própria pesquisa, né? Porque os dois temas são muito legais, sobre saúde trans e sobre, enfim, hospitais psiquiátricos, são coisas muito legais que eu acho que a gente deve dar mais espaço. Então, talvez futuramente, espero que eles estejam dispostos a voltar aqui. E agradecer por essa entrevista sobre esse dossiê, foi muito boa a conversa e
E agradecer a todos que ouviram a gente também. Eu sigo na mesma linha do Marcelo aqui, só agradecimentos. Muito obrigado, Cleiton e Silva, por reservar esse tempinho aí, falar sobre a pesquisa de vocês, sobre o dossiê. Foi muito legal. João também, muito bom aqui. E Marcelo, né? Muito obrigada, gente, por estarem me acompanhando aí nessa entrevista. Bom, eu que agradeço, né, o convite do Urban Data. Acredito que toda a possibilidade que o Cleiton concorda comigo, mas que toda a possibilidade que a gente tem, né, de divulgar, né, não só os nossos trabalhos, mas a antropologia urbana de uma maneira mais geral, né, é sempre muito, muito bacana, né, ter espaços como o Urban Data, né, que dão espaço para a gente poder trazer as nossas pesquisas e trazer o resultado, né, também desse dossiê, que foi muito bacana, uma experiência muito bacana de organização. Então pode contar comigo, e acredito que com o Cleiton também, né, sempre que precisarem, estamos aí para isso. Obrigada, gente. Eu quero agradecer, né? Foi muito gratificante estar aqui conversando com vocês sobre as nossas pesquisas, sobre essa experiência do dossiê. E quero também lembrar de agradecer ao Gustavo Dias, que é o editor da revista Argumentos, que está ligado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Montes Claros, em Minas Gerais, que é uma revista que tem crescido bastante. E eu, inclusive, sugiro que os ouvintes possam visitá-la e possam se interessar em enviar trabalho, né, fazendo já uma propaganda, e dizer que eu também estou aberto, né, a novas parcerias, a novas conversas, e parabenizar o Urban Datas e o podcast Urbanidades, que eu acho que é uma iniciativa muito bacana, que eu acho que deve ser incentivada, deve ser financiada, né? Que eu acho importantíssimo para a gente também dar esse retorno das nossas pesquisas para a sociedade em geral. Que eu acho que geralmente as pessoas não sabem o que é que se faz na universidade, se não estão envolvidas com ela. Então é importante que esse conhecimento produzido, né, sobre a vida sociocultural no Brasil, né, partindo da minha pesquisa e da Silvia, né, e das ciências sociais como um todo, das ciências humanas de uma maneira geral, eu acho que iniciativas como do Urbanidades, né, eu acho que são imprescindíveis e vocês estão de parabéns e podem me convidar novamente, estarei aqui com muito prazer. Obrigado. Conta um pouco pra gente como é que foi. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.